Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez nessa noite, eu saúdo meus irmãos, amados e ouvintes, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, estou aqui mais uma vez nessa noite, pela misericórdia de Deus, para trazer uma pequena palavrinha para a nossa edificação espiritual, para que nós venhamos estar preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também glória a Deus. Então, mais uma vez nessa noite, em Perigos da Alma, eu quero falar sobre pornografia, perigos da alma, pornografia, esse mal, essa sujeira, essa mácula que tem feito com que muitas pessoas têm ido para o inferno, pois a pornografia é pecado, amém? Então, perigos da alma, pornografia, amém? Então, o que seria pornografia? Pornografia é um material contendo conteúdos pornográficos, ou seja, indecentes, obscenos. Amém? Então, pornografia é o ato de observar, de contemplar nudez, sexo explícito, através de revistas, através de vídeos, imagens, de contemplarem pessoas nuas com desejos de possuí-las, de ter um relacionamento sexual ilícito, proibido, que não é permitido por Deus, amém? Então, a pornografia é um pecado. Muitas pessoas dizem por aí que não é pecado. Se contemplar, se ver pornografia não é pecado, então por que as pessoas veem pornografia escondidos? Então aí fica um ponto de interrogação, uma pergunta para vocês. Por quê? Se não é pecado, por que vêm escondidas? Porque apagam o histórico da internet após ter contemplado, após ter consumido, após ter desejado esse conteúdo pornográfico. Então, pornografia é pecado. Então, a pornografia é uma coisa muito má, embora muitas pessoas acham isso normal. Pornografia é um meio, é um modo para as pessoas se saciarem sexualmente, para aquelas pessoas que não são casadas, solteiras e mesmo pessoas casadas têm consumido, têm contemplado e absorvido esse conteúdo pornográfico. Então, pornografia é o ato de olhar pessoas nuas, nudez, vídeos, revistas pornográficas. Amém? Mas não para por aí, porque pornografia não para por aí, porque pornografia é uma antessala para a fornicação, para o adultério, porque a pessoa não fica somente na pornografia. Então chega uma hora em sua vida que ela se cansará de somente olhar, desejar e não pecar.
Então ela vai desejar pegar. E assim, com isso, ter um relacionamento sexual. Porque a pornografia é um desejo de ter, de possuir, de abraçar, de beijar, de com isso transar também. Então a pornografia é uma antessala para a fornicação, para o adultério. Então a pornografia antecede o adultério. Muitos casais têm se corrompido, têm se desmanchado por causa da pornografia. Então muitas pessoas não sabem, mas existe demônios que estão por trás da pornografia, porque a pornografia tem feito com que as pessoas se inclinassem para as coisas deste mundo. Então o sexo é uma coisa natural, é uma coisa perfeita, porque o sexo foi o próprio Deus que instituiu o sexo. Mas o sexo pode ser bênção ou maldição em sua vida, depende da forma como ele é feito em sua vida. Então, se você for casado, não é pecado fazer sexo, ter um relacionamento sexual com seu esposo ou esposa debaixo do matrimônio, não é pecado. Mas o diabo, Satanás, sugere, influenciar você a cometer sexo de um modo errado, de um modo sujo, de um modo ilícito, de um modo proibido, que não é permitido por Deus. Dentre elas está a pornografia, que é o ato de contemplar gravuras, imagens, vídeos e nudez de pessoas, sejam homens ou mulheres, com a intenção de ter um relacionamento sexual com elas. E da pornografia vem a masturbação. As pessoas, após contemplarem, verem e absorverem a pornografia, as pessoas sentem o desejo de se masturbar. Então você acaba pecando contra esse corpo, pois ele é templo do Espírito Santo. Então a pessoa se masturba procurando um alívio dessa vontade de fazer sexo. Só que é errado. Então, para fazer sexo, você deve estar casado. Fora do casamento é pecado. Homem com homem é pecado. Mulher com mulher é pecado. Prostituição é pecado. Homossexualismo, lesbianismo, sexo anal, se masturbar é pecado. Por quê? Esse corpo não é nosso. Ele é templo do Espírito Santo. Você pode fazer sexo sim, mas de um modo lícito, permitido por Deus. Fora isso é pecado. Então, quando você contempla, quando você vê pornografia de um modo visual, que você vê ou através de audível, palavras obscenas, sujas, imundas, ou quando você toca em algo, em um homem ou mulher que não é seu esposo, seu cônjuge, isso é pecado. Então Deus não quer que você permaneça na pornografia. A pornografia precede a sua queda. A pornografia precede a sua ida para o inferno, para o Hades, lugar de tormento. Mas, infelizmente, as pessoas estão presas
na pornografia. Por quê? Porque as pessoas têm vergonha, receio de falarem sobre o assunto, assim como suicídio. Muita pessoa comete suicídio porque não conhece a verdade. Então, se você conhece a verdade, você não viverá mais na ignorância, porque você está absorvendo de conhecimento, você saberá o que é certo e o que é errado. Então, a pornografia é o mal que está destruindo famílias. Por quê? Porque o marido que contempla pornografia, ele procurará uma mulher diferente, que faça as coisas diferentes que a sua mulher faz. Por exemplo, sexo anal. A sua mulher não faz sexo anal, pois é pecado. Então ele, através da pornografia, procurará se satisfazer com outra mulher. Esse ato sujo, imundo, pecaminoso diante de Deus. Sexo anal é pecado. Então, a pornografia abre a mente da pessoa para que ela procure coisas novas, diferentes, que o diabo sugere, influencie para que ele faça. Então, o único meio, o único modo para você se libertar da pornografia é se desfazer, quebrar, correr daquele que está prendendo você, daquele que está atraindo você. Ou seja, você deve correr das tentações. O sexo é gostoso, não é pecado, mas tem forma certa, tem forma errada de você fazer sexo. Então, faça sexo de um modo lícito, permitido por Deus. Fora o casamento, é pecado. Se você está morando com uma mulher sem estar casado ou homem, isso é pecado, isso é fornicação. Não é permitido por Deus. Então se conserte hoje. Por quê? Porque se você morrer na pornografia, ou seja, se você morrer contemplando, absorvendo, se alegrando e se satisfazendo com a pornografia, você irá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno da sua alma. Só que hoje você não irá. Por quê? Porque você está conhecendo a verdade. Como diz no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você está sendo liberto da pornografia. Ele é um perigo para a sua alma. Os pecados, dentre elas, a pornografia mancha não o corpo, a alma. Você se mancha após ter consumido, ter contemplado conteúdos pornográficos, conteúdos indecentes, conteúdos obscenos. Então fuja disso, pois era um perigo para a sua alma. O pecado mancha a alma. Por exemplo, um marido e uma mulher, ambos são casados na igreja, no civil, amém? O marido pula a cerca, comete adultério, ele toma banho, limpa aquela sujeira após ter cometido sexo. Aquela água limpa o corpo, mas a sua alma, que é você é uma alma, uma pessoa. Você, diante de Deus, está sujo, imundo, nojento, emporcalhado.
E se você morrer nesse estado, nessa situação, você irá para o inferno. Então, o único meio, o único modo, o único caminho para que você venha ser limpo é se entregar para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por quê? Quando Jesus morreu naquela cruz, aquele sangue vertido, derramado naquela cruz, limpou os homens de todos os pecados, de todos. A alma. Então, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, você está sendo perdoado, purificado, limpo, perfeito e santo para com Deus. Então, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, você tem livre acesso a Deus Pai, mediante o Filho. E quando você recebe Jesus como seu Salvador, você recebe o Espírito Santo, que é Deus, e ele passa a habitar dentro de você. Então, o Espírito Santo de Deus te convencerá do pecado. Ele não deixará você permanecer, ficar, se alegrar, se contentar com a pornografia, porque ela é pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo nos influencia, nos regenera. Amém? Dos pecados, da consciência pecaminosa, porque eu, você e todos os homens, nós só queremos fazer o mal diante de Deus. Então o Espírito Santo é ele que fala para você: não vá, não se encontre com aquela mulher, não se encontre com aquele homem, para de fornicar, para de se masturbar, para de fazer sexo anal. Não veja pornografia, saia da pornografia. Então é ele, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É ele que nos guia no caminho da verdade, por isso que ele é o Espírito da verdade. E nele não há mentira, mas o diabo é mentiroso e pai da mentira. O diabo diz para você ficar na pornografia, que é gostoso. Mas tudo que você faça nesse mundo terá uma devida consequência, terá um devido pagamento. Porque Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. E essa morte não é física, porque todo mundo irá experimentar essa morte física, porque essa morte física é derivada do pecado original de nossos pais, Adão e Eva. Então todos nós somos pecadores. Tem pessoa que é pecador, mas não está em pecado. Amém? Tem pessoa que é pecador, mas está em pecado. Se morrer nesse estado, irá para o inferno. Mas a pessoa como pecador, ela tenta viver em santidade diante de Deus, ela terá vida eterna. Então, cuidado. A pornografia é gostoso, ver mulheres peladas, homens nus, se masturbar, fazer sexo. Mas da forma errada é inferno. Mas da forma certa você terá vida eterna. Então, faça um sacrifício. Deixe esse homem, deixe essa mulher, abandone esse namorado, essa namorada que está impedindo você de viver em santidade. Ele não pode salvar, ele não pode te dar vida eterna. Então o único que pode te dar vida eterna é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Então, pornografia é um ato de contemplar
se alegrar, de se contentar sexualmente através de práticas lícitas, proibidas, através de nudez involuntária, através de vídeos pornográficos, revistas pornográficas e conteúdos pornográficos, seja visuais que você vê, ou que você ouve, ou fala, ou pega, amém? Então cuidado, amém? Pornografia tem consequências se você permanecer nesse vício. Se liberte hoje, ele é um perigo para a sua alma, amém? Glória a Deus. Então agora nós iremos entrar na palavra. Vamos ver o que a palavra diz sobre pornografia. Não tem a palavra pornografia na Bíblia, mas o que acontece na pornografia, o conteúdo, a palavra de Deus nos fala o que se diz respeito à pornografia, amém? Então, para nós começarmos, eu quero que vocês abram a palavra de Deus, primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 8, amém? 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Ou seja, o diabo te odeia. Você deve ter a consciência, a razão, o entendimento que o diabo existe, o inferno existe. Ele é um ser, ele é uma pessoa. Ele não tem corpo físico, mas ele é uma pessoa que tem um corpo espiritual. Ele é um espírito maligno, sujo, imundo e mentiroso. Ele odeia você. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhante de Deus. Ele queria ser semelhante a Deus. E com isso ele caiu, ele foi derribado. De lá para cá ele foi precipitado. Amém? Então como ele não pode atacar Deus diretamente, ele ataca alguém que mais se parece com Deus, ou seja, nós. Então ele desviou o seu ódio, a sua ira, o seu rancor, a sua guerra para com nós. Amém? Porque na mente dele é assim: como eu não posso com Deus, eu ataco os filhos, que somos nós. Amém? Então ele anda em derredor. Ele não é um leão, mas o diabo, nosso inimigo, ele age semelhante a um leão, como o leão felino de grande porte que habita na selva. Como o leão age? O leão age dessa forma: ele se esconde atrás de uma árvore, um arbusto, uma pedra. Amém? E ali ele espera o rebanho passar diante dele. Então ele estuda qual será a melhor presa, qual presa será mais fácil para ele poder atacar. Então aquela presa que está atrás, que está mancando, que está machucada, que está ferida, ou que decidiu pastar em outro lugar, que abandonou o rebanho, que abandonou o grupo, o bando. Amém? Então esta é a presa mais fácil para ele, porque ela está desprotegida, sozinha, fraca e doente. Então o diabo ataca. Então no mundo espiritual, se você não estiver em Jesus Cristo, seguindo Jesus, vivendo em Jesus e para Jesus, você se torna uma presa fraca. Porque sem Deus, você, nós somos fracos. Amém? Então o diabo, quando você contempla
e ver pornografia, tem demônios por trás da pornografia te prendendo, consumindo o seu tempo, manchando a sua alma e com isso afastando você de Deus, distanciando você de Deus. Então com isso você se torna fraco, frágil, vulnerável para ele poder atacar a sua alma. Amém? Então o único meio, o único modo, o único caminho para que você venha estar em segurança, guardado, no caminho certo, é a palavra de Deus. E Jesus Cristo, amém? Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então Jesus é um caminho. É a palavra, Jesus é o verbo. Ou seja, ele é a palavra. No grego, logos, Jesus é o logo de Deus. Então se você estiver vivendo a palavra, absorvendo a palavra, se nutrindo da palavra, vivendo na palavra de Deus, que a Bíblia é sagrada, você está no caminho certo. E ela contém toda a verdade. A palavra de Deus não há mentira. Esse mundo é mentiroso. Esse mundo é cheio de coisas que agradam a carne, bebidas alcoólicas, cigarros, drogas, prostituição, adultério, fornicação, pornografia, sexo anal, masturbação, suicídio, homicídio, guerras, pestes, drogas, orgulho, avareza, ignorância, egoísmo, arrogância, incredulidade, feitiçaria, macumbaria, ocultismo e etc. Amém? Ou seja, esse mundo só tem coisa ruim, perversa, maligna diante de Deus. Tudo isso enfraquece a sua alma. A palavra de Deus diz que esse mundo já do maligno, o diabo tem governado esse mundo. Então, se você se contentar, se alegrar e viver para este mundo, é inferno, não há outro caminho para você. Você deve fazer uma escolha. Ou você vive para Deus, em espírito, em verdade, e terá vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Ou você vive para esse corpo, para a carne, para a pornografia, e vai para o inferno, para o Hades, lugar de tormento. Então a escolha é sua. Você é livre para fazer o que você bem entender. Lembrando que, conforme as suas obras, as suas atitudes e as suas escolhas, aqui neste mundo material físico, terá um devido pagamento, uma devida consequência. Então a escolha é sua. Porque diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, pornografia, aos pecados carnais, aos desejos desse corpo, mas segundo o Espírito. Amém? Então, vamos lá. Você é uma alma. Você tem um corpo e também tem um espírito humano. Então, você deve fazer uma escolha. Vive para o corpo, para o prazer carnal, ou no mundo espiritual, para Deus. Amém? Então, não é fácil ser um cristão hoje em dia. Por quê? Porque existe renúncia, exige rejeição, exige abandono, dói, machuca.
maltrata o seu corpo e a sua alma. Você será abandonado, rejeitado por amigos e por até parentes. Amém? Então a escolha é sua. Você é livre. Faça a sua escolha. Saia da pornografia, dessa sujeira, dessa podridão. Amém? Se volte para Jesus. Venha para Jesus enquanto há tempo. A pornografia é um perigo para a sua alma. Ela mancha a sua alma. Ela emporcalha a sua alma. Saia da pornografia. Para de ver. Para de falar. Para de ouvir e pegar conteúdos ilícitos, proibidos, que não é permitido por Deus. Largue essa mulher. Largue esse homem. Largue esse namorado. Largue essa namorada. Saia desse relacionamento pecaminoso que você está vivendo. Pare de transar com uma pessoa que não é seu esposo ou sua esposa, seu cônjuge. Amém? Case. Você quer fazer sexo? É melhor se casar do que se abraçar, ou seja, do que pecar, do que ficar peca, não peca, peca, não peca. Amém? Você quer transar? Pode, mas se for debaixo do casamento. Fora isso é pecado. Amém? Glória a Deus. Então, o diabo tem destruído as pessoas mediante a prática da pornografia. Perigo para a sua alma. Ela mancha a alma. Jesus limpa, purifica e perdoa você. Amém? Então, qual será o versículo que indica que uma pessoa está na pornografia? Vamos entender. Então vocês abram a palavra de Deus no Evangelho, São Mateus, capítulo 5. Olha só o que seria pornografia. É isso aqui. Evangelho, São Mateus, capítulo 5, versículo 28. Diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha só, vou ler de novo. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, pornografia você para diante de uma imagem de uma pessoa nua, fazendo sexo ou não. Para, observa e começa a olhar. Isso gera cobiça em seu coração. Cobiça é um desejo forte de querer ter, de querer fazer, de querer possuir. Então a pessoa que está vindo contempla a pornografia, ele está desejando aquele homem ou aquela mulher, se coloca no lugar de ambos. Amém? Se for homem, coloca no lugar de mulher. Se for mulher, coloca no lugar de homem, se coloca no lugar de mulher. Então a pessoa que contempla pornografia, ela para, ela olha, ela contempla, ela deseja. Só do fato da pessoa parar, contemplar, desejar, já em seu coração ela cometeu um adultério com a pessoa. Amém? Então a cobiça, esse desejo, invade o seu coração. E dessa cobiça parte para a masturbação. Só que a pornografia é tão perigosa, mas tão perigosa,
mas tão perigosa que ela é a antessala do adultério, da fornicação. Por quê? Porque a pessoa chegará um dia que ela se cansará de apenas contemplar, de ver. Ela desejará pegar, abraçar, beijar e transar com aquela pessoa. Então, a pornografia é perigosa. Ela é a antessala do adultério. Ou seja, a pornografia antecede o adultério. A pornografia é antes do adultério. Então, ela é perigosa. Ela é perigosa. Ela é prejudicial. Se ela entrar em um casamento, ela pode destruir o seu casamento, a sua vida, porque você não se contentará apenas de observar, de olhar, de contemplar. Você irá querer pegar, fazer o que está acontecendo no filme pornográfico. Amém? Então a pornografia, ela é um vício. Ela é semelhante ao vício da droga. Por quê? Porque a pessoa começa na maconha, que é uma droga leve. Amém? É pecado, é droga, mas é leve. Chegará um momento que a pessoa não se contentará mais com apenas a maconha. Ela desejará algo mais forte, que agrada a sua vida mais e mais. Ou seja, da maconha, ela passa para a cocaína. Então a pornografia não é diferente. Ela é um vício. Ela dá uma satisfação de prazer muito grande para a alma da pessoa. Bem, então, assim como a droga, os efeitos da droga na pessoa, a pornografia chegará um tempo que a pessoa se cansará, desejará algo melhor, maior, mais gostoso, mais atraente, que a deixa mais feliz. Amém? Então, da pornografia, ela parte pro adultério, fornicação, prostituição. Amém? Então, ela é um perigo. A pornografia é um vício. Então, o único meio, o único modo, o único caminho para que você venha ser liberto da pornografia é a prática da palavra de Deus. Por quê? Porque quando você está vivendo, aplicando a palavra de Deus em sua vida, o diabo não tem poder em sua vida. Por quê? Porque Deus é luz. E o diabo é trevas. E a luz e as trevas não se batem, não se dão. Uma tem que sair para a outra entrar. Assim como o sol e a lua. O sol se vai, a lua chega. Então, no mundo espiritual é exatamente assim. Se você estiver na luz, se você estiver na palavra de Deus, se você aplicar diariamente, tentar aplicar a palavra de Deus em sua vida, você estará na luz e as trevas não poderão chegar perto de você em sua vida. A pornografia irá embora, o adultério, a fornicação, a masturbação. Amém? Então seja praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte. Não ouve apenas, mas pratica, ou seja, viva. Pratica o que a palavra diz. Vive, se alimente, se alegre com a palavra de Deus. Então, a pornografia é o ato de contemplar, de olhar e com isso desejar. E aí gera a cobiça. E com isso pecado. Então, só de você ter essa cobiça, ou seja, esse desejo de fazer,
de ter aquela pessoa do filme pornográfico, você já cometeu adultério com ele ou com ela. Então, fuja da pornografia. Se tiver pornografia na sua casa, no seu celular, DVDs pornográficos, apague, delete, exclua, jogue fora, rejeite. Não aceite conteúdos pornográficos sujos e imundos, porque se você tiver isso em sua casa, há maldição em sua casa. Então, se livre dessas porcarias, dessa imundícia, dessa mácula que o diabo colocou em sua vida. A pornografia suja a alma, e não o corpo. A alma, que é você. Então, nós iremos ler um versículo agora de uma pessoa, de um homem de Deus, que da pornografia ele passa para o adultério. Sim, a Bíblia fala. Amém? Vamos saber quem é. Então eu quero que vocês abram a palavra de Deus. Glória a Deus. Samuel, amém? Glória a Deus. Segunda Samuel, amém? Segundo livro do profeta Samuel, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Samuel. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda Samuel. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, isso aqui é muito sério. As pessoas brincam muito com o mundo espiritual, mas o diabo existe. Glória a Deus. Então, vamos ler, vamos entender um pouco porque a pornografia é uma coisa muito séria. Só que as pessoas não dão mais crédito à palavra de Deus. E com isso a pornografia tem matado, destruído, desfeito famílias. Por quê? Porque a pornografia é introduzida em sua vida pelos demônios. Os demônios são anjos que caíram. São anjos, porém em uma forma corrompida, suja e imunda. Então os demônios estão sobre o domínio, o controle, o comando do diabo. Então o diabo dá ordem, manda que os demônios causam brigas, discussões, contendas, desgraças em suas vidas, para que vocês morram espiritualmente e vão para o inferno. Então nós devemos ter cuidado.
Se você não estiver na palavra de Deus, você está vulnerável, frágil, fraco. Então, queira estar na palavra de Deus para nós podermos combater as obras do inimigo, do diabo e seus demônios, e com isso permanecer firmes, alinhados, perfeitos e santos para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Então vamos ler 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Diz assim, olha só. Olha só. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Quando viu do terraço uma mulher, olha só, que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Vou ler de novo. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então, olha só, para nós terminarmos. Davi foi o segundo rei de Israel, homem ungido, foi o segundo coração de Deus. Davi foi escolhido pelo próprio Deus. Naquela época, os homens podiam ter várias mulheres debaixo do casamento, que não era pecado. Amém? Hoje pode ter somente uma debaixo do casamento. Então, Davi estava deitado em seu leito, ou seja, na sua cama, na casa real. Amém? Despertou do seu sono e ficou andando pelo seu palácio. E do seu terraço, ele contemplou uma mulher que estava se lavando, tomando banho. Então Davi, naquele exato momento, deveria correr, fugir da tentação, amém? Mas ele não fez isso. Davi parou, contemplou a nudez daquela mulher. Com isso gerou a cobiça, com isso veio o pecado. Porque ele não apenas se contentou em observar aquela mulher que estava nua, se lavando, tomando banho. Ele mandou trazer aquela mulher para o seu palácio, lembrando que aquela mulher era casada com um homem chamado Urias. Esse homem era do exército do próprio rei Davi, amém? Então ali ele cometeu o adultério. E com isso, mais para frente, vocês podem ler mais para frente, que Deus fez tudo. Deus enviou o seu profeta Natan para corrigir Davi do seu erro. Porque Davi, além de ter visto pornografia, ou seja, contemplou a nudez daquela mulher, ele desejou, cobiçou, mandou trazer aquela mulher. E ali ele cometeu o adultério. Pecado ilícito, amém? Então, pornografia antecede o adultério, amém? Então, fuja da pornografia. Da pornografia vem coisas piores que pode arruinar, desgraçar a sua vida, amém? Então, se arrependa hoje, amém? Fuja da pornografia, amém? Glória a Deus. Então,
A pornografia é um perigo para a sua alma. Se liberte hoje. Fuja da pornografia, quebre, delete, exclua qualquer conteúdo pornográfico que está em sua vida, que está em sua casa, que está em sua família, amém? Mas você pensa assim, irmão, eu estou na pornografia, estou viciado, estou preso. O que eu devo fazer? Será que Deus me perdoa? Então aqui nós iremos ler um versículo para você se libertar dessa prática ilícita, proibida, desse ato pecaminoso chamado pornografia, pois ele é um pecado pois ele é um perigo para a sua alma, amém? Tá, essa palavra aqui é uma palavra de cura, que ainda há esperança, que ainda há solução, que ainda há um caminho para você ser salvo, amém? Glória a Deus. Então vocês abram a palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 7. Amém? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Amém? Diz assim: Esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Glória a Deus. Então Deus está dizendo para você que está na pornografia, nos demais pecados, que está preso, que está sendo escravo do diabo, dos pecados carnais, da pornografia, Deus diz: você deve clamar a Ele. Você deve buscar Ele. Você deve admitir que você é um pecador. Você é falho. Estava vivendo na ignorância, que não conhecia a verdade, que não sabia que pornografia é um pecado. Amém? Então dobre seus joelhos, se arrependa, peça misericórdia a Deus. Peça perdão a Deus, Ele irá te perdoar. Amém? Então, peça perdão. Deus te perdoa. Jesus é o nosso advogado para com Deus Pai. Amém? Então se arrependa, peça perdão. Jogue fora todos os conteúdos pornográficos que está em sua vida, que está em sua casa, que está na sua família. Se liberte dessa praga. Porque se você morrer na prática da pornografia, você irá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento, amém? Só que hoje você não irá, por quê? Porque você está conhecendo a verdade, amém? Glória a Deus. Fuja da pornografia, pois ela é um perigo para a sua alma, amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe vocês e a família, amém? Hoje, amanhã e sempre, amém? Glória a Deus. Agora eu darei a bênção apostólica, amém? Coloque suas mãos sobre suas cabeças, feche os olhos, amém? Vai apenas uma pequenina palavrinha para a nossa edificação espiritual, amém? Então, fuja da pornografia, amém? Feche os olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Fuja da pornografia, pois ela é um perigo para a sua alma. Amém? Glória a Deus, glória a Deus.